Bom dia, ouvintes! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Clube do Conhecimento Mentes em Pauta. Hoje iremos entrevistar as professoras do Notre Dame Aparecida, Kairiane e Alexandra, e elas vão contar um pouquinho sobre a experiência delas com a síndrome. Para começar, a gente gostaria de saber se vocês têm conhecimento sobre o que é o burnout. Sim. Inclusive na pele. Alguma de vocês já foi diagnosticada com a síndrome? Sim. E como foi isso? É horrível, porque na verdade a síndrome ela não desencadeia por causa do trabalho. Ela desencadeia por coisas internas que você não dá conta sozinha. E aí, que nem no meu caso, eu tinha algumas questões que eu não consegui resolver. E fui trabalhando. Pega tantas horas para tal disciplina. Pega tantas horas para tal disciplina. E aí tu vai pegando para não sentir aquela dor, até que o teu corpo grita e te derruba. E aí te dá uma crise. Eu tive crise de pânico. Eu fiquei 10 dias deitada num sofá, sem sair do meu sofá, sem ver ninguém, sem querer ver ninguém. Cada vez que eu via o logo no Instagram do Aparecida, eu chorava. Mas não é o Aparecida o meu problema. O meu problema é eu não saber lidar com algumas questões minhas e eu fiz isso, entende? Então não é o trabalho o problema. Estoura no trabalho, geralmente, o burnout, mas ele não é o trabalho. Daí vai te dar, pra mim, por exemplo, me dava tremedeira na carne, tremia as mãos, só de pensar de estar aqui dentro de uma sala de aula, eu me dava um desespero, eu não queria levantar, eu não queria estar aqui, eu chegava em casa, eu só chorava, fiquei 5 dias chorando, direto, só chorava, e aí eu vi que não estava certo, fui pedir ajuda daí. E como que é a rotina de vocês como professoras? Eu vejo assim, a gente tem que se policiar muito pra gente não estar sempre lidando com a escola ou preparando coisa para a escola ou pensando em alguma coisa que tu pode fazer, que nem ontem eu passei o dia com vocês lá, mas eu já cheguei de noite cheia de ideias, procurando vídeo, procurando texto, já pensando na de algumas coisas que tinham acontecido lá. Então a gente tem que se policiar muito para, por exemplo, na sexta-feira, 6 horas da tarde, você fechar o material do colégio e tu só pegar no domingo de noite para ver as turmas que tu vai dar aula. Então é um policiamento diário, porque senão você vai pensar as 24 horas do dia o que você tem que fazer pela escola e pelos alunos. É mais forte que você, quando tu vê, tu tá pensando nos alunos. Eu já perdi várias noites de sono pensando em projeto, organizando projeto, pensando várias coisas que a gente tem que organizar. E se a gente não se policia, e é um exercício, assim, ó, eu vou, sexta-feira, por exemplo, agora, né, agora eu consigo, sexta-feira é o dia que eu sento trabalhar para no sábado e no domingo eu não trabalhar. Porque eu tava emendando, eu trabalho de manhã aqui, de tarde numa outra escola, eu chegava das 5 às 6 eu dava uma relaxada, das 6 às 8 todo dia trabalhando. De segunda a segunda, porque daí no sábado, de tarde, o Fernando vai pedalar e eu corrigia coisa, preparava coisa. E é uma demanda muito grande. No domingo, eu chegava da minha mãe às 4 da tarde, eu ia trabalhar. Agora eu já consegui me organizar, eu reduzi uma carga horária, 2 períodos, mas são 2 períodos, 2 disciplinas, são 2 chamadas, são 60 trabalhos a menos para corrigir, são 60 provas a menos. Então, assim, precisa a gente parar e olhar e entender que o professor, ele não é só professor, né? Por exemplo, se você pega um dentista, ele é dentista no horário que ele tá lá no consultório. Ele vem para casa, ele esquece aquele mundo do dentista, ele esquece o mundo do consultório. Nós não. Se nós não nos policiarmos, a gente está pensando o tempo inteiro. E o que incomoda, isso é uma coisa que me incomoda, é você tá em casa depois das 6 ou no final de semana e mãe perguntando coisas, aluno perguntando coisas, e daí você tem que se policiar. Não, eu não tô no horário de trabalho, não posso responder, eu vou responder no outro dia a partir das 7h30 da manhã.
E existem pessoas que te mandam outra mensagem que por que tu não está respondendo? Porque eu não estou no meu horário de trabalho. O meu horário de trabalho é durante a semana. E eu só estou uma tarde aqui dentro da Aparecida. Então, as outras tardes eu tenho um outro trabalho que é na minha casa, que é aula particular. Então, nesse horário, eu não vou responder à escola que eu trabalho. E a pandemia, eu acho que agravou muito isso, porque antes da pandemia, ninguém tinha acesso aos telefones dos professores, né? Tinha um e-mail institucional, quer falar com o prof, manda um e-mail. E hoje, continua o e-mail lá. Tu pode mandar e-mail para mim, quando eu conseguir, eu vou te responder por e-mail. Só que, com a pandemia, a gente acabou... tem o grupo do WhatsApp para poder agilizar a coisa. E aí o telefone do prof ficou, não que seja uma coisa, não vão passar, não sei o quê. Não, não é isso. O problema é que se invadiu a privacidade da gente. Durante a pandemia, gurias, eu tive alunos me mandando mensagens às 4 da manhã, perguntando coisas. Né? Então, assim, e a casa da gente, o meu marido, ele tem uma raiva, que ele diz assim, você não tem que responder, você não está trabalhando. Só que eles não entendem que se a gente não responde, a gente passa lá, a Prof. Carla é uma grossa, a Prof. Carla é uma mal educada, ela não me respondeu. Então, assim, a gente se sente na obrigação de responder, mas que não é uma obrigação, a gente não precisa. Deve ter um sentimento de culpa também, né? Muito. De tipo assim, o fulano mandou mensagem, meu Deus, e será que ele vai mal se eu não responder pra ele qual que é o conteúdo? Aí, tipo, ele vai mal e a culpa é tua. É tua que não respondeu, porque ele te mandou lá. E daí tá gravado lá. Ele tem uma prova que ele te perguntou. Então é muito complexo isso. Porque, por exemplo, o meu marido tem um telefone lá da empresa dele que fica virado para baixo no final de semana. Ele não olha. Ele olha na segunda. Antes de sair para o trabalho, ele olha lá, vê se tem alguma coisa importante. Porque ele não atende o telefone do trabalho no final de semana. A gente não consegue. Se um aluno me mandar uma mensagem às 11 da noite, amanhã é a prova, e ele perguntar, eu fico nervosa. Eu me dá uma taquicardia. E daí o Fernando diz, tu não vai responder agora. Tá bom, não vou responder. E vou lá e respondo. Porque eu fico pensando, porque a gente quer o bem dos nossos alunos. Só que essa coisa dá uma sobrecarga imensa pra gente. Porque a gente tem 300 alunos. Se os 300 resolverem, né? É muita coisa. Se fosse o entrar na sala, dar aula e sair, show de bola, né? Só que o problema é a demanda que tu tem para fazer fora da sala de aula, um negócio fora do que é uma profissão que exige muito de muito vocês fora, né? Tanto da programação para dentro. Daí eu tenho que rir que às vezes as pessoas perguntam para ti, tá, mas tu só dá aula? Não, peraí, né? Eu cheguei ontem, era 6 horas, peguei as crianças, a Rafa aqui, fui para casa e eu já fui procurar coisa pensando na prova multidisciplinar de vocês. Então tu não desliga. E tem uma outra demanda assim também, que hoje eu não dou mais redação em português. Eu sou psicóloga, eu sou cozinheira, eu sou enfermeira, que nem lá no Encontrão, né? Cara, passou mal, vai lá e atende. Tá tendo uma crise de ansiedade, é o professor que atende. A pessoa desmaiou, é o professor que atende. A pessoa tá ali na tua aula, ela não tá na tua aula, porque os pais estão se separando, ela não tá legal. Tu vai lá atender aquela criatura. Então, o que acontece? O professor, hoje, ele não é mais só o professor, o cara que vai lá dar aula e ensinar uma disciplina. Não, ele ganhou uma responsabilidade imensa, que é uma carga muito grande. Eu vou para casa, às vezes, chorando por causa do problema dos meus alunos. Entende? Por exemplo, eu trabalho numa outra realidade que eu tenho aluno que passa fome, que fica 4, 5 dias sem comer. Nos primeiros dias, eu passava mal, eu chorava sem parar, porque não tem como tu se afetar. Eu vou dar aula, fecho a porta e vou para casa. Isso não existe. Tu é professora 24 horas por dia. É que tu tá lidando com a vida das pessoas, né? Tu sabe? Isso não existe. E vocês sentem que vocês são valorizadas pelo tanto de esforço que vocês fazem? Porque isso, tipo, às vezes é um agente estressor também, né? Que nem esse lance do... Tu passou o dia inteiro ali, cuidou de um aluno, foi enfermeira, foi psicóloga, chega, mas tu só dá aula mesmo? Tu deve sentir aquilo, eu faço tudo isso e ainda... Sabe que assim, de salário, é óbvio que a gente tinha que ganhar mais por tudo que a gente faz. Mas isso não é uma coisa aparecida. Não, isso é uma realidade, isso é uma realidade geral.
o professor tinha que ganhar mais dinheiro. Mas o que acontece? O que a gente ganha também não é ruim, porque tem um estigma assim, ó, o professor passa fome. Isso é mentira, gente, né? Isso é mentira, isso assim, ó, não existe. Porque o salário que a gente ganha não é o que a gente gostaria de ganhar por tudo que a gente precisa fazer. Não é tão valorizado, né? Exato, porque olha só, eu tenho 3 pós-graduação. A maioria dos professores tem mestrado, tem várias pós-graduação, está sempre estudando. Eu vou começar um curso de extensão agora. Então a gente está sempre se aprimorando, porque não dá. Fala neurociência. Pô, eu tenho que fazer um curso de neurociência. Inteligência socioemocional. Pô, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, a gente está sempre estudando, sempre fazendo curso, sempre fazendo... E o nosso salário não condiz com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente se prepara, né? Tanto que muitas vezes vocês precisam de um segundo emprego, né? Exatamente. Turnos, até dar tem uma muito particular, professor né? que tem 3 escolas, 4 escolas, 5 escolas para poder dar Imagina, já conta. é algo super pesado, tu tem que e programar tipo assim, a aula e tu E o saber lazer a vai pra turma. onde? Quando que tu tem tempo? Tu tem 3 escolas, tu tem quantos alunos? O lazer, aí que entra a questão do se policiar. Entende? De você se controlar. E o aprender a dizer não. Isso é muito importante. Hoje eu tô numa fase que eu consigo te dizer não. Entende? Quando eu já cheguei a dar aula particular, por exemplo, até a meia-noite, acordar às 5 da manhã e continuar, porque era a época do desespero, tinha que fazer o aluno passar... Aí a minha terapeuta disse, mas Alexandra, você está se preocupando na reta final. Mas ele não se preocupa o ano inteiro. Sim. Então o que tu tá fazendo contigo pra dar um jeito na vida com a dele? responsabilidade dos outros? Né? Aí então hoje eu consigo, Lara, dizer assim, ó, no final do ano, eu atendo até às 6. Hoje eu consigo fazer isso, mas eu tive que fazer terapia para eu aprender a dizer não. E como é importante o descansar, sabe? O não fazer nada. E que às vezes as pessoas dizem, mas não fez nada. Sim, não fiz nada. Nada. Não fiz nada. Olha que legal, eu deitei no sofá e botei uma série babaca lá e não fiz nada. E isso é muito importante, tanto para nós quanto para vocês que também têm uma rotina de estudante muito pesada, não fazer nada. Ter um dia específico para não fazer nada. E isso até a família estranha. Eu, domingo passado, estava aquele baita sol. Eu peguei, botei um biquíni e falei, não vou bem de sol. Quando eu vi os 3, mãe, tu tá bem? Tá tudo bem. Porque pra eles não é comum isso. É que a sociedade cobra, né? Tu ser produtivo o tempo todo. Então hoje eu estou aprendendo a ir tomar um sol, ir lá cuidar das minhas plantas. A sair com as amigas, sair com as amigas. Né? Hoje eu vou encontrar com as meninas e tá proibido. Por exemplo, o professor tem um problema muito sério, né? Se reúne, a pauta é aluno. Não. Nós temos um combinado, né? Que a gente não fala de aula. Conselho de classe é outro dia. Nós fizemos a janta lá em casa esses dias daqui. A aluna começou a falar de aluno, foi um gritedo. E daí, Conselho de classe é lá no colégio. E daí a gente tenta uma policiar a outra pra não puxar a escola. Mas também tem que ter muita prática, né? Pra saber, porque vocês, eu acho que tá sendo mais pra agora, né? Porque, tipo, no início os professores estão desesperados. Que nem tu disse, aquele dia pra fazer o nome, né? Uhum. No início, sim. No início, Lara, eu cheguei a trabalhar 60 horas. Sim. Né? Eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu fiz isso durante 5 anos. Quando eu engravidei do Bruno, que eu decidi engravidar do Bruno, eu já reduzi a minha carga horária de 60 para 33. E quando eu ganhei o Bruno, eu fiquei com 33 horas. Quando veio a Rafa, aí eu estava morando no Mato Grosso, então eu tinha 3 manhãs. Entende? Para eu não ficar sem o contato da sala de aula. E aula particular eu fiquei um tempo, acho que 2, 3 anos sem trabalhar e depois eu comecei de novo. Então ali, quando veio os filhos, eu aprendi o não, eu aprendi a ter o tempo com eles, o tempo de qualidade. Mas meu Deus, tu tá sempre com eles. Sim, eu estou sempre com eles porque eu optei em ter os 2 e eu optei por estar com eles.
Então, no momento que eu não estou com eles, que eles estão na aula, eu vou trabalhar. Sim. No momento que eles estão em casa comigo, que eles estão no fim de semana comigo, eu vou optar por eu não trabalhar. Tá? E já aconteceu de me ligarem, eu quero aula particular no fim de semana. Daí eu converso com os dois, dá pra dar, só que o preço não é o mesmo. Sim. Tu quer, então tu vai pagar mais. Sim, claro. Porque eu não quero trabalhar, mas tu precisa aula. Então eu aprendi a fazer isso também, a valorizar o meu trabalho, o meu tempo né? no final de semana. Porque eu tenho que me preocupar com a minha saúde para estar atendendo vocês. Porque se eu não estiver bem, eu vou passar isso para vocês. Sim, sim. Eu tive uma época que eu trabalhava aqui, numa escola de idiomas e numa escola do estado. Meu Deus. Eram 58 períodos, sobrava 2 de folga. E aí, imagina, sou eu e o meu marido, né? E aí, é como eu digo, não vai ficar rica, vai ficar louca. O dinheiro que eu ganhava a mais, eu gastava todo em farmácia. E 2 vezes por ano eu era hospitalizada. Ou pneumonia, ou crise respiratória, porque daí ataca aqui, né? Tu não fala, tu vai engolindo, e o meu corpo é um corpo que grita. O meu corpo grita. Se eu não lidar com alguma coisa, o meu corpo ele vai gritar. Ou ele vai dar uma alergia no corpo, ou ele vai dar uma doença, ou ele vai inflamar alguma coisa, vai explodir alguma coisa, ele vai dar um ruim no meu corpo. E vai fazer eu parar. Que nem o ano passado. O ano passado eu tive H1N1, eu tive apendicite, e eu não aprendi a parar. Daí esse ano o que parou? A cabeça parou. Daí eu surtei, daí eu não consegui lidar com coisas simples da sala de aula, né? Com conflitos que eu lido todos os dias eu não conseguia mais. Eu tava grosseira, eu tava mal educada com os meus alunos, eu tava com raiva, eu vinha pra cá com raiva. Mas não era o colégio, era as minhas coisas internas que eu não sabia lidar com isso. E que tu acaba externalizando, né? Que daí tu externaliza, daí tu tá com os nervos à flor da pele, a pessoa falou atrapalhado contigo, tu já mete a grosseria. E daí tu tá sempre no piloto automático, sempre falou contigo, falou contigo, no trânsito, em tudo, e não é só na sala de aula. Porque reflete em tudo. Eu briguei com a minha mãe, eu briguei com o meu marido, e daí tu acaba explosiva, entende? E tu vai se isolando, né? Tu vai se isolando. Tu vai brigando com todo mundo, acaba sozinho. E outra, tu não tem vontade mais de ver ninguém. Eu tava numa vibe que eu só ficava na minha casa. É que daí eu tu não recebia associa a mais pessoa ninguém. com aquela emoção ruim, né? Eu não recebia ninguém. Quando eu tinha um tempo livre, o que eu fazia? Sofá. Tava até um buraco no meu sofá, assim, da minha posição. Sofá. Não limpava mais a casa, não fazia mais nada. Eu só queria ficar. Tinha um tempo livre, sofá. E isso não é saudável pra ninguém. E quais são as outras coisas que causam um estresse desnecessário na aula? Tipo, na aula, no ambiente aqui na escola, sabe? Eu vejo assim, ó, o que me cansa é você estar preocupado com o aluno, você chegar no aluno, você questionar o aluno, né, do porquê que tá mal, se tá tudo bem, se precisa alguma coisa, o que tá acontecendo e tal. Você estar preocupado com o aluno, mas o aluno não quer nem saber o que tu tá fazendo. Então isso muitas vezes te desgasta, né? Porque aquela coisa que eu sempre digo assim, ó, no momento que eu não te chamar mais a atenção, é porque eu te larguei de mão. Mas enquanto eu estar te puxando, estar te chamando, estar te pedindo, é porque eu ainda me preocupo contigo. E o nosso papel é corrigir, é chamar atenção, é mostrar as coisas, né? Então o nosso papel é um papel chato. Nós somos a mãe de vocês dentro da sala de aula. E mãe, às vezes, é chato. Então, assim, é um papel que é difícil para nós, porque a gente sempre vai ser o chato, a gente sempre vai ser o injusto, a gente sempre não vai ter a melhor proposta, sempre vai errar. O professor sempre vai errar. Ou ele vai ser injusto com a Natália e vai ser justo com a Isa, ou ele errou na proposta que ele fez, e aí, e essa coisa do sempre ser questionado, tudo que tu faz, nada tá bom, nada tá certo, e isso incomoda muito, sabe? Que nem assim, ó, às vezes tu prepara um negócio, tu ficou horas preparando, que nem uma coisa que me incomoda muito assim, ó, prova multi. Cara,
Eu levo 8 horas. 10 horas para fazer uma prova multi. E é fora da sala. Em 20 minutos, a pessoa entregou a prova. Ele não leu. Tu passou 3 dias procurando um texto e o cara não leu a prova. Isso me desgasta, me dá uma tristeza, sabe? Porque pensa, a nossa prova é em novembro. A gente Nós já tá procurando estamos procurando coisa, entende? Aí depois tu senta e tu leva de 5 a 8 horas para fazer Pra a tua prova montar. multi, pra montar. E daí o cara leva 20 minutos para responder, gente. Aí, às vezes, que nem só só- de desrespeito total. E tudo que a gente traz, que nem tudo que a gente traz para aula, que nem aqui na Aparecida, nós temos uma liberdade exigência e uma exigência muito grande assim, ó, de não trazer qualquer material para Isso vocês, né? Mas uma Por liberdade exemplo, de trabalho. Tu consegue. Eu já trabalhei em escolas engessadas. Aqui não, aqui tu tem uma liberdade para trabalhar. né? E daí assim, ó, tu tem uma exigência de um padrão de qualidade que a gente tem que manter, e aí isso é bem complicado, porque às vezes o aluno não dá valor. Que nem hoje, por exemplo. Hoje eu trouxe um trabalho para vocês ali, eu levei 2, 3 horas para montar aqueles slides. Sim. Para sentar, para organizar aquilo ali, aquelas ideias, deixar bonitinho, fiz um Canva bonito, ajeitado, tarará, para trazer para vocês. Então, e aí às vezes, que nem assim, ó, pô, tu não consegue ser ouvido, porque as pessoas não param mais para te ouvir. Os alunos, principalmente, eles estão aqui, no celular, nossos no Chrome, eles não estão mais pro prof. Parece que tudo que a gente fala, nada é importante. Tudo que o professor falar é para bater de frente, é para ser contrário. E não é. Algumas coisas, sim, são, né? Às vezes a gente se extrapola um pouquinho, ainda mais eu e a Ali, que a gente é meio enérgica, assim, exigente demais com a gente e, consequentemente, com vocês, né? Então, assim, se a gente faz com excelência, a gente também quer com excelência. Porque eu tenho um problema assim, ó, se a minha prova que amanhã para o 3º ano é amanhã, eu entreguei ela quarta passada. Eu não sei entregar 48 horas antes. Porque eu penso, pode dar problema no Xerox, pode dar problema de eu ficar doente. Eu tenho que pensar no outro. Então, geralmente, eu entrego uma semana antes as minhas avaliações. Então, como eu me exijo, eu vou exigir do outro. Aí agora, para encerrar, né, que tá acabando o nosso tempo, a gente queria perguntar um pouco sobre as medidas. Vocês já falaram um pouquinho sobre, mas quais outras medidas vocês tomam para, tipo, aliviar esse estresse, o tratamento que foi feito para, tipo, conseguir consolidar as coisas, lidar direito com o que acontece na sala de aula e fora? Eu tenho um terapeuta há muitos anos, não que eu faça sempre, mas quando eu vejo que eu preciso, eu grito, né? Massagens, né? Massagens relaxantes. Massagens relaxantes. A gente se dá de presente, a gente nosso se dá de hábito de presente, amigas. de hábito de Eu, amigas. a Sabrina e a Ali, a Sheila. A gente se dá de Aniversários é presente. sempre pacotes de massagens relaxantes. E o caminhar, ou quando eu vejo que eu tô pilhada, eu vou caminhar sem destino, assim, o caminho até eu ver que eu gastei a minha energia e daí eu volto, eu sou outra daí, entende? E o sair com os amigos, o teu momento para te dar risada, para te extrapolar, para te Sair de casa. Sair de casa. Então isso eu preciso. Esses dias eu fui jantar com uma amiga e quando eu vi eu tava chorando. Mas eu precisava daquilo, entende? Eu precisava botar pra Sem fora. as crianças, eu sem o não marido, sem os tinha alunos. colocado pra fora ainda pra ninguém aquilo. E ela ficou sem ação. Aí depois ela entendeu o que eu tava passando e tal. E foi, então, tu precisa desses gatilhos. É um senão tu espaço sem pira. julgamento, né? Tu não tá Exatamente. sendo julgado. Exatamente. Eu, na verdade, eu tenho uma coisa muito... Ai, eu tenho pavor de tomar remédio. Essa coisa de ter que tomar um antidepressivo, pra mim, é assinar um documento que tu fracassou, sabe? Mas precisa. E aí, quando o médico me disse, eu vou te dar, porque eu estou hipertensa, pré-diabética, tô tomando remédio para pressão, tô tomando remédio para diabetes, e aí o médico me disse, eu vou te dar um antidepressivo por causa da pressão. Então tá, tava tomando remédio. Quando eu tive o surto, eu voltei no médico, doutor, e eu só chorava na frente dele, já tomei. Só chorava na frente dele e ele disse assim, eu vou aumentar a tua dose. Eu disse, pode aumentar, fica à vontade. Aumentou a minha dose do remédio. E o remédio faz muita diferença. É claro que eu não pretendo tomar o remédio para a vida toda, mas ele me dá
uma ajuda, entende? Me ajuda muito no equilíbrio. Eu fiquei 2 dias agora essa semana que eu me perdi lá no encontrão sem remédio. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Segunda e terça eu tava assim, ó, fora, né? Então, precisa do remédio. Mas precisa de sentar com os amigos, conversar. Precisa de ter uma família que entenda que isso não é frescura, né? Que te diga assim, vai procurar ajuda. Precisa fazer uma terapia. Eu busquei a constelação familiar, que para mim funcionou muito, que eu resgatei algumas coisas internas minhas, né? Eu faço pilates, eu nado, o nadar é muito top. Então você precisa se organizar e entender que a tua vida não é só trabalhar. Não dá pra se jogar no trabalho, tem que fazer outra coisa. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por terem escutado. Se vocês quiserem falar alguma outra coisa. Só agradecer a vocês, até para passar para as outras pessoas que existe o momento do trabalho, sim, mas existe o momento do lazer e da tua família. O autocuidado e o se enxergar, só que isso tu precisa de muita maturidade, né, e de muito autoconhecimento. Então eu sempre fiz várias terapias alternativas, fiz psicólogo um tempo, para mim não funcionou tanto quanto a terapia alternativa funciona. Então assim, busca o que funciona para ti e tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer corpo, mexer mente, porque se jogar no sofá não é a solução. Quanto mais tu entra no sofá, um dia ele te engole. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.